Bom, gente, então, dando início à nossa live, boa noite a todos e todas, os nossos convidados, nossos alunos, ex-alunos. A gente está aqui hoje para falar sobre esse tema tão atual, que é a educação híbrida, com duas professoras, doutoras, especialistas, uma lá no Internacional, uma aqui em Canoas. Então, a gente vai contar com um bate-papo bem legal de hoje, tá? A nossa pós-graduação está realizando lives nessa semana. A gente já teve, como eu comentei ontem, uma live muito legal, um bate-papo sobre carreira, e amanhã a gente vai ter também uma outra live sobre saúde mental e espiritualidade, e a gente convida todos vocês e todas para que vocês possam participar junto com a gente. Além disso, a live de hoje, né, alguns avisos antes de passar a palavra para nossas convidadas. A live de hoje, ela possibilita um certificado, então, durante a live, vai ser disponibilizado ali no chat escrito um link para que vocês possam se inscrever e receber esse certificado, então, que todo mundo gosta de certificado, né, gente? Então, passando então a palavra para nossas convidadas, primeiro para a professora doutora Luciana Bax, depois para a professora Hildegard, e elas vão se apresentar, contar um pouquinho da trajetória delas para vocês, e depois a gente inicia o bate-papo. Vocês podem, e a gente gostaria muito que vocês participassem, enviando as dúvidas de vocês ali no chat, para as professoras, tá? Então, professoras, é com vocês. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao irmão Paulo, que acabou de colocar ali no chat. Boa noite. Olha, que presença ilustre. Isso aí. Boa noite. É uma honra ouvir vocês, eu sempre aprendo muito. Bom evento para nós todos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente o convite de poder vir aqui e dialogar com um grupo tão híbrido, tão diversificado. Eu me chamo, então, Luciana Baques, eu sou professora do programa de pós-graduação em educação da Unilassalle, sou coordenadora dos cursos de especialização da área da educação, também da Unilassalle, e sou pesquisadora convidada da Université Claude Bernard Lyon 1, que é aqui em Lyon, onde eu moro. Então, a nossa live hoje, ela é internacional também, apesar de eu ser professora da Unilassalle, eu moro aqui. E para mim, então, agora é 39 minutos do dia de sexta. Vai ser uma live na madrugada, tá? Para mim, vim aqui discutir com vocês sobre educação híbrida. É um momento muito especial e muito caro, até porque é um estudo que eu venho fazendo através de pesquisas, em conjunto com o meu grupo de pesquisa. Então, as coisas que eu vou trazer aqui não são só de minha autoria, mas são de minha autoria e coautoria com alguns dos meus participantes que estão aqui. Eu vejo o Jonatas, a Raquel, o Eduardo, a Karen, a Fabrícia, e a Kátia também, e eu já disse a Karen, a Érica também, tá? Então, eles vão poder contribuir de uma maneira bem bacana para poder discutir sobre o conceito de educação híbrida. Esse conceito de educação híbrida, a ideia do hibridismo, ela vem sendo atualmente um pouco a palavra do momento, né? E isso é muito complicado, porque se a gente pensa bem, no final das contas, até a geladeira pode ser híbrida, de tão naturalizado e às vezes até banalizado o próprio termo, tá? Então, eu vou trazer um pouco algumas coisas que a gente vem estudando e que a gente vem pensando e que vai nos ajudar a compreender o que significa a educação híbrida, sendo que essa educação híbrida, ela é um conceito em construção. Então, vamos lá. O conceito de hibridismo, ele nasce mais ou menos em torno de 1859 com Darwin, para poder explicar
a existência de seres vivos, que nesse caso eram animais ou vegetais, que resultavam, então, do cruzamento de duas espécies distintas. Esse conceito, ele vem muito a partir da teoria da evolução. Com a dinâmica que a sociedade inteira foi vivenciando ao longo do tempo e da história, esse conceito de hibridismo, ele foi ressignificado e ampliado para outros domínios, outras áreas. Por exemplo, começou a se discutir o cruzamento de raças. Com a mobilidade das pessoas, as pessoas iam casando e iam cruzando as raças. Surgiu também, há um tempo atrás, uma discussão bem grande sobre os alimentos transgênicos. E aí também veio discussão sobre o hibridismo cultural, produções artísticas híbridas, e tudo isso nunca foi de uma maneira tranquila, sempre atravessado por discussões em relação à ética, à estética e à ecologia. Bom, em 1991, o sociólogo, antropólogo e filósofo francês Bruno Latour escreveu uma obra muito célebre que dizia: nós nunca fomos modernos. E nessa obra ele traz todo um discurso e toda uma argumentação sobre a nossa mistura enquanto pessoas, enquanto agentes de uma sociedade. E ele diz que nós nunca fomos híbridos. Então, ele entende que o nosso mundo, a nossa sociedade, é composto de objetos híbridos em constante proliferação, que não pertencem mais exclusivamente só ao mundo científico ou técnico, como Darwin vinha falando, né? Mas, pelo contrário, que a ideia de hibridismo, ela apresenta a ação de diversos participantes, tanto em assuntos políticos, culturais ou econômicos. Se vocês vão olhar um pouquinho as fotos que eu venho mostrando aqui para vocês, vocês vão ver uma casa construída com uma arquitetura em Chaimel, localizada na cidade de Lajeado, interior do estado do Rio Grande do Sul. A arquitetura em Chaimel é uma arquitetura proveniente da Alemanha. E ao lado dessa casa tem uma casa em estilo contemporâneo. Um animal híbrido, né? Logo abaixo vem uma imagem de uma obra artística de um artista ucraniano, chamado Alexei. Ele tira fotos de lugares do cotidiano da Ucrânia e ele mistura com obras clássicas. Então, ali a gente pode ver, é uma imagem de um lugar da Ucrânia com os anjos dos pintores italianos. A gente também vê o que acontece muito, né? É a foto da foto de um espaço que é material, que é geográfico, e também a gente pode ver que esse hibridismo, ele começa a apresentar movimentos dentro da educação. Ali vocês estão vendo uma sala de aula, do curso de graduação de Ciência da Computação, na disciplina Informática e Multimeios na Educação, destinada aos alunos da Psicologia, Licenciaturas e Pedagogia. Então, ali a gente já vê uma mistura, né? Tem gente anotando no papel, gente conversando, usando o computador, fazendo a transmissão da imagem. Então, quando a gente pensa a educação híbrida, e como eu disse anteriormente, um conceito em construção, a gente vê uma polissemia de significados atribuídos a esse adjetivo híbrido que a gente viu que foi passando por transformações. Então, a gente escuta falar de ensino híbrido, de método híbrido, de metodologia híbrida, de blended learning, de ensino semipresencial. No entanto, a Alice, do País das Maravilhas, e o Coelho Branco identificam que está na hora de repensar isso. Se a gente considerar
todas as compreensões trazidas por Bruno Latour e pelo atravessamento do hibridismo em diferentes domínios, a gente entende que ele precisa ser compreendido de uma forma mais ampla. Então, a gente trabalha dentro do grupo COTEDIC, UniLaSalle CNPq, essa ideia de hibridismo através de projetos de pesquisa, não só desenvolvidos na educação superior, assim como também na educação básica em escolas da rede pública de ensino. Então, nesse contexto do grupo de pesquisa, onde tem os participantes que estão aqui hoje contribuindo com a gente foi construindo a ideia de uma mistura e articulação de 2 ou mais elementos, formando um novo elemento que conserva características dos anteriores, desejáveis nesse processo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pega coisas diferentes, né, mistura, articula, não deixando a identidade desses elementos, dessas coisas, desses objetos de lado, mas articulado com o outro, e o que for importante para o processo de ensino e de aprendizagem, resultando, então, num único novo elemento, que ele é indissociável. Logo, ele não pode ser mais explicado a partir dos elementos anteriores. Mas o que isso exatamente quer dizer se a gente pensar no cotidiano de sala de aula, né? Então, vocês podem ver, a gente, dentro do COTED, do grupo de pesquisa, a gente entende a educação híbrida a partir de um hibridismo para a educação. E como esse hibridismo se manifesta? Esse hibridismo se manifesta a partir de diferentes espaços, como a gente foi vendo lá naquela foto anterior, né? Tinha os alunos no computador, mas eles também estavam na sala de aula. Então, é uma configuração de um espaço que a gente pode conviver, articulando o espaço geográfico, que é material, com o espaço digital virtual, que é online. A gente também identificou o hibridismo tecnológico, articulando, então, não só tecnologias digitais, mas também tecnologias analógicas. E depois eu vou mostrar algumas imagens disso, como isso se manifesta, né? Sendo, então, compreendidas a partir de uma única tecnologia que não pode mais ser explicada sem a outra. E daí, então, a gente também identificou o hibridismo tecnológico digital, que é essa mistura e articulação entre diferentes tecnologias, que é como a gente está fazendo agora. A gente está usando o Meet e eu estou usando o Canva junto. E tudo isso dentro da apresentação, a partir, então, do meu vídeo e também do meu som para a gente conversar. Bom, a gente também identificou um hibridismo das linguagens, porque com a digitalização, a mistura e a articulação de diferentes linguagens fica muito mais prática dentro de um texto e de forma muito mais articulada, né? Como é que a gente vê isso? Se a gente observar as nossas mensagens no WhatsApp, tem emotion, tem meme, tem texto, tem abreviações, tem o símbolo aquele do ponto e vírgula e o sorriso para fazer um piscando, né? Então, tudo isso a gente vai tratando dentro de um único texto. E a gente, então, viu também o que muitas vezes é entendido como ensino híbrido, que é o hibridismo das modalidades, que não é fazer a metade presencial e a metade online, mas fazer uma articulação entre as interações presenciais e as interações mediadas por tecnologias online. E, para isso, não pode ser qualquer metodologia, e nenhuma metodologia que só mistura a EAD e a educação online. Bom, algumas coisas que eu fui observando que na educação já acontecem, né? Se a gente olhar,
A primeira imagem, bem à esquerda, é um post feito pela professora Érica, que está aqui, e que faz parte do nosso projeto Recontextualizar, que ela usa o Facebook para poder se aproximar dos alunos, para poder trazer atividades para os alunos, para propor situações pedagógicas para esses alunos nesse momento de confinamento, né? E nesse caso, ela usa o Facebook porque é uma das formas em que os alunos se sentem mais à vontade e os pais desses alunos podem ter um acesso mais fácil, tá? E aí a gente vai vendo todo um hibridismo dentro das tecnologias, porque o Facebook inicialmente não foi pensado para isso. Bom, a gente também vê uma imagem de uma manifestação virtual em favor da ciência, que foi realizada, acho que no dia 19 de maio, onde as pessoas se inscreviam, entravam com um avatar e se localizavam na cidade de Brasília, para poder dar apoio, então, aos investimentos dados à ciência. A gente também vê uma imagem de um cenário construído pela professora Cleusa, do curso de mestrado e doutorado em Memórias Sociais, onde ela cria na casa dela todo um cenário com máscaras africanas para fazer uma aula online. Então, ela vai fazendo uma mistura do espaço da casa dela com o espaço digital virtual para interação. E logo abaixo, a gente vê uma aula online, onde tem articulação de diferentes tecnologias, trabalhadas no curso de Informática e Multimeios na Educação pela Karen, que também está aqui participando. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando bastante. Então, outras formas de hibridismo que a gente foi vendo e foi entendendo que são próprias para a educação, né? E que não estão necessariamente vinculadas às tecnologias, mas sim vinculadas à necessidade de ação cognitiva de quem participa. Então, a gente promoveu teatro dentro da sala de aula, a gente promoveu reuniões fantasiadas, a gente construiu um e-book que trabalha com o hibridismo das linguagens, e aí a gente entrou num conceito mais específico desse momento, que é a metáfora epistêmica, e também nas reuniões do grupo Recontextualizar, com as professoras da educação básica, onde a gente vai trabalhando o gamebook. E aí a gente tem outros espaços também, que encontram-se dentro do Unilassalle, né? A gente tem o nosso prédio do Unilassalle, o prédio 1, e esse prédio também está modelado dentro do Second Life, numa interação entre esse espaço geográfico físico com o espaço que é digital virtual, onde a gente faz a inserção por meio de avatar. A gente também faz as reuniões do grupo de pesquisa e do grupo Recontextualizar online, onde alguns podem se encontrar presencialmente, outros, como eu, que moram na França, encontram o grupo online. E ali, a última foto, que é no canto inferior à direita, a gente pode ter uma ideia bem clara desse hibridismo, né? Se vocês observarem a imagem, isso é uma aula da leitura dirigida do mestrado em educação, que a gente está fazendo agora, por conta também do distanciamento social, onde tem um mapa conceitual na primeira tela. Na tela de cima é uma imagem do caderno com as anotações, e embaixo, então, tem os participantes e a sombra da foto do celular que tira a foto. Tudo isso para mostrar para vocês que esse hibridismo, ele já vem acontecendo, algumas vezes ele não é bem interpretado, outras vezes a gente entende de forma simplista, mas ele é amplo, ele é possível, e para esse momento atual, ele vem se tornando muito significativo, né? Então, eu agradeço vocês, muito obrigada, e depois a gente continua as nossas discussões.
Muito obrigada, professora. Passo agora a palavra para a professora Hildega, que também vai fazer a sua explanação, a sua apresentação, depois a gente vai fazer um bate-papo. Muito bem, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam ver também o material que eu preparei para a nossa noite de hoje, e a ideia é que nós possamos conversar um pouquinho. Estão vendo a tela? Tudo certo? Sim, bom, tudo certo. Gente, eu, de uma forma diferente da professora Lu, eu falo de um outro lugar, e eu falo de um lugar de quem ensina, né? Porque a minha especialidade não são as tecnologias, e sim a aprendizagem e a formação de professores. Então, nessa diversidade, a gente se completa, né, Lu? Então, eu tomei a liberdade de acrescentar ao nosso título de hoje, Educação Híbrida, Tendências e Desafios para um Mundo Novo. Porque, assim como a professora Lu, eu também acredito que este é um conceito ainda em construção. Então, o lugar de onde eu falo vai ser de quem ensina. E como diz o Guimarães Rosa, é alguém que, de repente, também aprende, né? Dessa forma, gente, quando a gente fala em hibridismo, eu trouxe aqui algumas fotos de um projeto bem bacana que nós estamos fazendo no curso de pedagogia, e já aproveito para fazer a propaganda da nossa página do Face e do link do YouTube, do nosso canal do YouTube, do nosso diretório acadêmico, que é o Diretório Acadêmico da Pedagogia, o DAPED, que ele é muito ativo, e ali nós temos uma hashtag Em Casa Fazendo Arte, também no Instagram. Então, nós desafiamos os estudantes de uma das nossas disciplinas, especialmente a ação docente e educação infantil de 0 a 3 anos, para que fizessem, neste período de pandemia, gravassem em casa vídeos que pudessem ser divulgados para que as famílias em casa pudessem trabalhar e se divertir com as crianças a partir desses vídeos. Então, vejam, dessa forma, nós temos a união como dizia a professora Lu, nós temos a união do analógico, porque vocês podem ver ali que eles estão construindo coisas, alguns levaram, inclusive, os filhos para junto dos vídeos, estão construindo as coisas. Nós temos pintura de ovos de Páscoa, nós temos jogos, temos receita de massinha de modelar, temos contagem de histórias, e assim nós temos a construção de muitos materiais analógicos que vão, junto com a tecnologia, trazer uma coisa diferenciada para as crianças, né? Mas, inclusive, um dos autores que fala muito sobre a formação de professores dentro da profissão é Antônio Nova. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre ele, tem muita coisa na internet gratuita que a gente pode ler a partir de Antônio Nova, certo? Mas eu me pergunto, por que a gente fala de um novo mundo, né? O desafio hoje era conversar com vocês sobre o hibridismo pensado para um novo mundo. Se nós buscarmos a palavra novo no dicionário, nós vamos ver que é um adjetivo que diz que é algo que nasceu ou apareceu recentemente, e a gente fala dele especialmente sobre os seres vivos, né, as folhas novas, de pouca idade, moço, homem novo. Então, isso significa que nós estamos pressupondo que estamos entrando de uma nova, não conhecida fase neste mundo, né? E realmente nós estamos vivendo um momento nunca antes vivido. Ou antes de nós entrarmos em isolamento, eu conversava com o irmão Justo, que é um dos nossos irmãos laçalistas, e ele está quase completando 98 anos.
E eu perguntei se ele tinha visto já alguma coisa como esta de isolamento, de distanciamento social, e ele disse, não, nunca eu vi isso, e ele tem quase um século de vida. Então, vejam, gente, realmente um momento muito novo, né? E é um outro mundo que provavelmente vai nascer após isso. Mas a gente pode pensar em algumas projeções para esse novo mundo, né? A gente pode pensar, e eu trago aqui somente 3 perspectivas, nós temos muitas outras perspectivas. Eu trago a perspectiva da parte social, da nossa parte social, que agora, neste momento, nós, apesar de nós estarmos em isolamento, nós estamos interagindo de uma forma muito forte em todos os meios. Trago a parte do trabalho e a questão pessoal. Então, com relação ao aspecto social, nós estamos percebendo, e a gente pode perceber também nessa atividade do curso de pedagogia, que eu conto para vocês, que eu trouxe as fotos ali para vocês, que nós estamos praticando muito a empatia, muito mesmo, porque nós estamos começando a tentar nos colocar no lugar do outro. E isso tem a ver também com a tecnologia. Muitas redes municipais não têm aderido ao trabalho remoto porque eles perceberam que praticamente metade, ou às vezes mais, eu ouvi cifras como 46%, 52% das crianças não têm acesso à internet. Então, nós dizíamos assim, nós estamos numa sociedade digital. Será que nós estamos mesmo? Então, é mais um desafio para se pensar. E dessa forma, se começou a pensar de uma forma mais empática, né? Então, autores que trabalham muito a empatia são o psicólogo Rogers e o filósofo Spinoza. Ele fala muito em nós afetarmos as outras pessoas. Como assim afetar? Mas afetar no sentido do afeto. Vejam que interessante o que este autor nos traz. Como é que eu vou afetar o outro? Mas afetar por meio do meu afeto, né? Já com relação ao trabalho, o autor Marcos Fava, mais conhecido por Fava, ele trabalha muito a questão da adaptabilidade, que hoje nós estamos praticando isso de uma forma muito, muito visível. Nós estamos nos adaptando, nós estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, nós estamos, desde trabalho em grupo, nós estamos fazendo com os nossos alunos. Imagine, o professor Douglas e eu, nosso coordenador adjunto da pedagogia, ele junto comigo, nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar na semana que vem. Como assim? Nós vamos ter uma sala de aula, onde nós vamos colocar toda a minha turma, que são 40, mais a turma dele, que são 28 alunos, e os meus já divididos em grupo, e já trabalhando, já tendo uma apresentação pronta, vão fazer uma apresentação para a turma dele. A partir disso, eles vão formar grupos com os meus, vão entrar em salas separadas e trabalhar. Então, vejam, gente, nós estamos realmente nos reinventando, nós nunca imaginávamos fazer isso, né? Então, a questão da adaptabilidade é muito forte. E com relação ao aspecto pessoal, nós temos as habilidades socioemocionais, que também chamadas de soft skills, que nós estamos tendo que desenvolver de uma forma muito rápida e muito forte, né? Então, com relação a esse tema, vocês podem procurar autores como Sacristán, que vai falar das competências, Perrenot vai falar das múltiplas inteligências e também das competências, e até trouxe uma frase do Perrenot que ele diz: competência é a capacidade de mobilizar diversos recursos para enfrentar um tipo de situação. Bom, mas por que eu trago isso, né? Por que eu trouxe essa questão toda da atualidade? Porque, como pedagoga, eu tenho que pensar como é que nós
como é que a educação híbrida dá conta deste universo que eu acabei de descrever. E isto que eu trouxe somente 3 aspectos, né? E aí nós nos perguntamos, será que nós estamos mesmo preparados para a educação híbrida? E como diz a professora Lu, ainda é um conceito em construção. E qual é o papel de cada ator nesse processo? Eu, enquanto professora, enquanto aluna de pós-doutorado, né? Como é que eu ajo na educação híbrida? E aí também nós precisamos nos perguntar, que competências nós ainda precisamos mobilizar? A questão do trabalho remoto, por exemplo, nós temos que cuidar muito para não procrastinar, ou seja, deixar para amanhã, deixar para depois de amanhã, e assim não fazer as tarefas, né? Então, que competências nós ainda precisamos mobilizar, né? E pós-pandemia, mais importante ainda, será que nós vamos voltar a ter aulas presenciais transmissivas como nós tínhamos antes? Será que agora que a gente sabe que podemos ver uma gravação, podemos olhar um vídeo no YouTube, podemos ler um artigo, será que nós vamos nos deslocar, vamos ir para uma sala de aula somente para ouvir o professor fazendo um discurso? E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, qual será o legado deixado pela educação remota durante a pandemia? Será que a educação remota que nós, por exemplo, esta live que nós estamos fazendo, que talvez hoje nós estaríamos no Salão Bordeaux, no Salão Azul, no Salão de Atos, estaríamos todos juntos ali e nós conversando. Mas não, nós estamos aqui na frente do computador. Então, qual será o legado disso tudo para nós, né? E, olhando para o atual contexto, qual é o legado que isso nos deixa? Quais são as possibilidades que nós aprendemos com isso? Será que realmente todas as viagens que a gente fazia eram suficientes? Será que tudo aquilo que a gente despendia de tempo, de recursos para a realização de um seminário, ou nas nossas próprias aulas, será que nós precisamos realmente disso tudo? Então, são grandes perguntas que ficam, e grandes perguntas para reflexão. Então, gente, a ideia hoje não era de trazer respostas, mas sim de trazer mais perguntas, né? Então, aqui eu deixo o meu contato. Eu também sou professora da pedagogia, sou coordenadora do curso de pedagogia e também colega da professora Lu na pós-graduação em educação, mestrado e doutorado, mas da linha de formação de professores. Certo? Então, agora, já mandei esse material para a Vanessa. Vanessa, já está contigo, já pode compartilhar com o pessoal, tá bem? Bom, gostaria de agradecer pela sua explanação, professora, muito rico, né, os seus conhecimentos sobre o tema. Gostaria de lembrar que os alunos e alunas e pessoal externo também, a universidade, que a gente está com certificado para essa live de hoje. Então, o link vai ser compartilhado agora durante a live, aqui no chat escrito. E também gostaria de convidá-los e convidá-las a enviarem suas perguntas, suas colocações sobre a explanação da professora. Já tem a opção da Camila Rodrigues Aquino. Ela diz, professora, acredito que a implementação do ensino híbrido passa pela conscientização da necessidade de uma mudança de mentalidade sobre os papéis em sala de aula, do professor e aluno principalmente. Isso além dos recursos materiais necessários, como estrutura física e tecnológica. Então, vamos começar aqui, eu acho, né, professora, com a provocação aqui da Camila, trazendo para vocês um pouco o que vocês percebem a respeito, assim. Bom, Camila, eu acho que, como a gente foi falando, né, eu e a Hilde, a educação híbrida, ela é uma construção, né, e eu acho que ela para se efetivar no cotidiano, ela precisa ter muito conhecimento, e conhecimento epistemológico de como o aluno aprende.
né, para eu poder identificar qual é a potencialidade, não só dos meus recursos tecnológicos, como também dos meus recursos analógicos e como também do meu espaço. Um pouco do que a professora Hilde falou antes, ela disse assim, a gente pode assistir um filme, um vídeo no YouTube sem sair de casa. Daí eu preciso sair de casa para ver o professor falando sozinho, né? Então, assim, que concepção epistemológica, não só quando o professor se coloca numa condição online e mostra só vídeo, sem pergunta, né? Ele está transmitindo esse conhecimento, é o mesmo que o professor que está lá em sala de aula transmitindo esse conhecimento, porque a concepção epistemológica dele consiste de achar que o aluno não sabe nada, e ele sabe tudo, né? Eu gosto muito, e eu digo isso frequentemente para os meus alunos, eu aprendo tanto quanto eles, né? Quando eu escuto as perguntas de vocês, eu como pesquisadora também estou aprendendo, né? E essa aprendizagem, ela só se dá nesse processo de interação. As tecnologias têm uma potência bacana porque elas potencializam a interação, mas não são todas as tecnologias que potencializam essa interação. Esse momento que nem agora. Eu nem sei quem é a Camila, mas adorei a pergunta dela. E ela está trabalhando comigo e está fazendo eu agir cognitivamente sobre esse assunto que eu estudo tanto, né? E eu acho que isso que é o importante. Eu acho que esse momento agora é crítico, e eu já vou aproveitar e vou tocar também no assunto da Jo, que ela vem falando um pouco da condição das escolas públicas, né? E é por isso que eu também trouxe o post da professora Érica, que ela usou o Facebook, né? E eu acho que é esse pensar junto que precisa ser agora, um pensar junto epistemológico sobre como o aluno aprende, como eu vou preparar a minha prática pedagógica, como eu vou explorar não só as tecnologias analógicas, mas também as tecnologias digitais, como eu vou promover essa interação e ação cognitiva. E aí a gente toca no assunto da escola pública, né? Que é uma situação bem complicada e bem difícil. E como a gente trabalha com eles? Que não tem acesso, que não tem computador, que não tem internet, né? Que é o caso que a maioria das nossas escolas e das escolas que estão vinculadas ao meu projeto, né, que não tem, né, teve um levantamento de uma escola do interior do estado, da cidade de Arroio do Meio, que atende, então, 2.000 famílias, todo o município. Eles enviaram um questionário. Dessas 2.000 famílias, 1.800 retornaram, dá para ver, então, o engajamento das famílias, né? E dessas 1.800 famílias, 38 têm acesso à internet em casa. E o resto faz como? Né? E é por isso que eu acho que é importante essa construção da ideia do hibridismo. Eu estava falando com a Larissa, de Manaus, que ela trabalha numa escola Ribeirinho, em Manaus, hoje pela manhã. E lá não tem nem a internet, a rádio funciona direito. E daí, o que eles estão fazendo? Eles prepararam um material impresso e eles estão distribuindo de barco na casa das pessoas. Isso que é uma educação híbrida, né? De entender que a aprendizagem não se dá só de uma forma, não se dá só na sala de aula, mas se dá na superação e na utilização de diferentes tecnologias, né? Como a professora Érica, uma forma que ela encontrou de interagir com alguns alunos, e não são todos, foi usar o Facebook. O Facebook nunca foi pensado para trabalhar com educação básica. E aí, é pertinente pensar a educação híbrida em todos os níveis, de forma diferenciada, talvez, mas com muito cuidado epistemológico de como trabalhar essa prática. Lembrando que toda a interação, ela se faz fundamental para os processos de ensino e de aprendizagem. Se eu não escuto o meu aluno, eu não tô interagindo com ele. Se eu acho que só eu sei falar, eu não estou interagindo com ele.
E aí, daí tem um comprometimento no que se entende de educação. Então, tudo tem que ser muito cuidado, muito, muito bem pensado e com fundamento epistemológico. Não é nem dizer sim e nem dizer não, mas as coisas precisam ser refletidas. Muito bem. A Camila, a Camila colocou ali agora que ela se refere ao ser e pensar do professor. Sim, eu acredito também, assim como a professora Lu, que nós estamos em um momento muito forte de quebra de paradigma, né? Nós estamos em um momento em que nós estamos, ao mesmo tempo em que nós percebemos que nós precisamos protagonizar o trabalho do estudante, por outro lado, se vê também, eu faço parte do Conselho Municipal de Educação aqui em Canoas, e eu estou vendo a preocupação dos professores, tanto aqueles que estão fazendo lives para os alunos, os que estão utilizando o Facebook para os seus alunos, os que estão mandando trabalho impresso, a preocupação do professor com a aprendizagem das crianças. Então, não é verdade que o professor não se importa, que o professor está acomodado, né? A Liliane, que colocou aqui, ela, a minha orientanda, ela é diretora de uma escola de periferia em Porto Alegre, o La Salle Esmeralda. As crianças não têm acesso à internet, né, Liliane? O pessoal vai uma vez na semana, entrega material, e a preocupação é a aprendizagem, né? Então, eu acho que nós temos que desmanchar agora todos os estereótipos que nós tínhamos. Primeiro, nós temos uma sociedade totalmente digital. Não é verdade. Nós temos, como, acho que foi o Eduardo que colocou ali, nós temos um abismo entre a escola pública e a escola particular, né? Ao mesmo tempo, o professor não é aquele preguiçoso que somente está lá, que tem não sei quantos meses de férias que falam. Isso é outra quebra de paradigma que nunca, acredito que nunca o papel do professor foi tão valorizado como neste momento, em que os pais estão em casa e dizendo, eu não sei ensinar, eu não sei o que fazer, né? Eu acho que muita gente que antes falava, homeschooling, não quero que vá para a escola, não quero que se misture com os outros. Eu acho que muita gente está repensando também esta forma de escolaridade. Então, gente, realmente é um momento ímpar, é um momento de grandes modificações, né? E nós não sabemos exatamente o que vem pela frente. O que nós podemos acreditar e lutar é que nós realmente tenhamos uma sociedade melhor daqui para frente, né, professora Luciana? E ainda com a ajuda da tecnologia, né? É importante considerar os diferentes contextos, né, em que os nossos alunos, estudantes estão localizados, né? A gente precisa pensar localizadamente. Né? Exato. Eu posso fazer agora mais alguns comentários, porque eu fui olhando ali as perguntinhas e vamos trazendo para poder fazer o diálogo, né? O Eduardo, que é do nosso COTED, né, que falou do abismo, eu acho que é importante trazer esse dado também aqui, que esse abismo, ele não existe só no Brasil, né? O projeto, esse Recontextualizar que eu trabalho, ele trabalha com escolas brasileiras e francesas. E nessa interação com os pesquisadores franceses e com os professores da educação básica francês, eles me trouxeram uma realidade que a gente não imagina. O Ministério da Educação aqui na França, eles criaram uma plataforma para atender os alunos, né? E essa plataforma se chama École à la Maison, que é escola em casa. E aí, lá eles criaram algo bem transmissivo, que não se configura como uma educação híbrida, tá? E é bem importante a gente fazer essa distinção. E até a Catiele, que também foi nossa aluna e que participou do projeto Recontextualizar, ela até disse, é uma quebra de paradigma, né? Se a gente pensar na educação híbrida, não é transmissão. E eles criaram essa plataforma que é um pouco essa ideia da transmissão,
tá? Então, eles colocaram uns e-books para as crianças, tipo livro didático, que nem a gente entrega impresso, e as crianças cada dia vão acessando e vão fazendo as atividades e vão enviando online, tá? O que aconteceu? Em torno de 50% dessas crianças não acessaram a plataforma. Aí as escolas foram atrás, né? Por que não estão acessando a plataforma? A plataforma não é amigável e a criança não sabe acessar sozinha. O pai, grande parte, são imigrantes que não leem francês e não podem ajudar as crianças porque eles não sabem, eles não entendem o que está escrito em francês. Outra dificuldade foi a quantidade, a potência da Wi-Fi das casas dos alunos. Eles não têm uma Wi-Fi que possa baixar todo um PDF de um e-book, né? Então, assim, isso é um tensionamento muito grande e que vai se passando em vários países, né? E que não pode ser tratado de forma leviana quando a gente pensa em educação híbrida. Eu acho que era um pouco isso que eu queria retomar. Eu vi aqui o comentário da Maria de Fátima, me orientando de Manaus, que ela pergunta se nós estamos preparados para esse trabalho, né? E a Camila pergunta se a formação do pedagogo, se nós achamos que a formação do pedagogo, se eu entendi a pergunta, Camila, se ele dá conta, né, de nós conseguirmos trabalhar com a educação híbrida. Bom, primeiro, nós temos que ter em mente, isso a professora Lu fala bastante, né? Não confundirmos, não pensarmos que se nós estamos usando o computador, que nós estamos trabalhando de forma híbrida, né, professora Lu? A questão realmente é epistemológica, né? A Reni, me orientando, que também está aqui com a gente, ela estuda exatamente isso, a mediação pedagógica. Ou seja, nós não podemos trazer pronto. O que é, afinal, o hibridismo, né, professora Lu? É nós misturarmos componentes analógicos com componentes digitais, nós fazermos uma provocação ao nosso estudante, ou seja, como diria o irmão Paulo, nosso reitor, agir e pensar fora da caixinha, né? Justamente para quê? Para desacomodar e para provocar a aprendizagem, né? Então, este é o nosso papel enquanto professores, de nós fazermos essa mediação, e nem sempre é necessário nós termos uma rede potente de Wi-Fi, não é mesmo, professora Lu? E eu acho que eu quero fazer mais uma pincelada em relação à pergunta da Maria de Fátima. Quando a gente está preparado para alguma coisa, né? Quem estava preparado para essa condição atual de crise sanitária? Ninguém, e não é sempre que a gente está preparado. O que é importante nesses momentos é a gente estudar, refletir, chamar para o diálogo, promover esse tipo de interação que nem agora a especialização da Unila Salle está promovendo, né? Onde a gente possa trocar. O que eu venho percebendo, e por exemplo, aquele post que eu coloquei da Érica e a Catiele também, que participava do projeto, a Kátia, que também está aqui, que participa do projeto, o quanto a gente vai conseguindo superar as dificuldades a partir dos grupos de estudo, estudando, discutindo, trocando experiência, interagindo com o colega, conversando. Às vezes a gente entra, e claro, a gente tem uma rotina super atarefada, a gente começa cedo e termina à tarde, né? Mas, assim, como é importante a gente aproveitar, às vezes, um pequeno momento para conversar com o colega sobre o que não deu certo,
né? Conversar com o colega sobre o que deu certo e discutir sobre o porquê que deu certo e o porquê não deu certo. E quem pode nos ajudar a pensar juntos, né? Acho que essa reflexão, ela se faz bem fundamental nesse momento. Então, assim, preparados, a gente não está preparado intelectualmente, a gente não está preparado tecnologicamente, mas a gente tem um monte de criatividade, né? E na medida que a gente vai estudando, vai conversando, vai interagindo, a gente vai se preparando juntos, né? A gente até, o grupo esse que eu estava falando do Recontextualizar, a gente está criando uma série de atividades bem bacanas para ser trabalhado com os alunos, do tipo PowerPoint, que faz perguntinhas difíceis, que faz enigmas, que coloca charadinha, e a partir disso trabalhando o conhecimento. Mas isso só é possível não porque eu, pesquisadora, trabalho sozinha, mas porque eu trabalho com professores, porque a gente vem estudando junto uma porção de conhecimentos que é referente sobre como se aprende, né? E como se aprende com tecnologia, como se aprende sem tecnologia. A gente precisa, na verdade, fazer esse investimento de ação cognitiva. Assim como a gente quer que os nossos alunos agem cognitivamente, nós, professores, também precisamos agir cognitivamente. Lu, olha só, a Jo coloca aqui o seguinte: sou professora de Educação Física em escola pública da rede municipal na modalidade EJA, e estou cursando pós em gestão escolar. Meu TCC é exatamente sobre o papel do supervisor escolar na educação híbrida. Olha que legal. O que me diz a respeito? Uma vez que na escola pública isso é tão novo, como ficaria o papel desse profissional? Eu acho, na verdade, que a escola pública, muitas vezes, já vem fazendo um trabalho muito bacana mesmo, só que passa desapercebido por uma desvalorização da escola pública, passa desapercebido de pesquisadores, e aí, consequentemente, os professores da escola pública também ficam numa condição difícil. Eu estou vendo a Raquel, que foi me orientando. A Raquel, ela fez um trabalho super bacana de alfabetização no 3º ano do ensino fundamental, onde as crianças, teoricamente, já deveriam estar alfabetizadas. E a Raquel, ela fez uma pesquisa super bacana, porque, na verdade, assim como o professor, muitas vezes, da educação pública de ensino não é valorizado, as crianças que estão lá também não se sentem valorizadas, e elas não legitimam o conhecimento delas, né? Então, as crianças, a Raquel dizia, vamos ler o que você escreveu. Eu não sei ler, professora. Né? Porque, e não é uma questão de comodismo, né? Dizer assim, ele não queria dizer, ele queria, preguiçoso. Não, é porque ele não acreditava que o que ele sabia era válido, era valorizado. Então, eu acho que passa um pouco por aí, né? Eu acho que a educação pública faz um trabalho bacana, acho que a gente precisa trabalhar juntos, né? Eu acho que a universidade e a educação básica precisam se articular, precisamos pensar juntos e construir soluções e respostas juntos, né? A gente fazendo o material, muitas vezes a gente pergunta, e aí, e as gurias lá, as professoras, vocês acham que fica bacana esse vocabulário? Daí, às vezes, elas nos perguntam, mas o que vocês querem com isso? Né? Então, acho que esse movimento, ele é fundamental. E aí vem também um hibridismo, que a gente vai dizer, de realidades, né? Que, às vezes, a universidade se coloca numa realidade e a educação básica na outra. Está na hora da gente fazer um grande hibridismo também dessas realidades. Um exemplo disso é a professora Patrícia, que está aqui com a gente, ela é do nosso grupo de pesquisa, ela faz um trabalho muito bacana também de alfabetização no 3º aninho, e ela está pesquisando exatamente isso, e principalmente pelo viés do PIBID,
né, que ela conseguiu maravilhas, né, utilizando os PIBIdianos para auxiliar no projeto de alfabetização, e ela traz isso para dentro da universidade. Eu acho que nós estamos, aos poucos, conseguindo romper essa coisa de universidade e escola de educação básica, né? Nós estamos, a Liliane é outra, né, é minha orientanda, que também trabalha com educação básica e traz para dentro da universidade, inclusive no trabalho, na dissertação dela, a gestão de uma escola de educação básica. Então, isso é super bacana, né? Eu vi aqui a Márcia, ela colocou o seguinte comentário: eu vejo muito mais essa partilha entre professores de educação infantil e Fundamental 1, porém no Fundamental 2 e médio é bem mais complicado. Eu concordo contigo, Márcia, porque eu também tenho uma vivência grande na educação básica. O início da minha carreira toda se deu na educação básica, e eu acredito que isso se deve à questão das disciplinas, né? Tu sai de uma aula, vai para outra, sai de uma aula, vai para outra, e isso dificulta a vida do professor realmente, né? Então, a ideia é nós insistirmos nisso. Colegas, vamos planejar juntos, porque, como diz a professora Lu, nós não estamos prontos para tudo, né? E nós mudarmos uma prática. Antônio Nova, aquele autor que eu dizia antes, ele é português e ele diz assim: cada um na sua salinha, ele diz assim, né? Por que tem que estar cada um na sua salinha? E é verdade, nós não temos que estar encerrados na nossa salinha, mas é que nós fomos educados assim, nós aprendemos assim, e mudar este paradigma é difícil, mas aos pouquinhos a gente consegue, né? Lu, tem uma provocação da Camila aqui, ó. As professoras poderiam comentar sobre a ensinagem híbrida disruptiva e sustentada? Habilitar meu microfone. Isso. Bom, na verdade, assim, eu acho que é por isso também, Camila, que eu fiz a provocação de trazer o conhecimento de hibridismo, né? E eu acho que quando a gente se coloca numa perspectiva de hibridismo, né, e talvez eu não tenha colocado ali esse hibridismo também, e eu convido o meu grupo de pesquisa, talvez a gente pensar sobre isso, de entender o processo de ensino e de aprendizagem também de maneira híbrida, né? Eu não sei se a gente se não é incoerente com o adjetivo hibridismo, tratar só de ensino híbrido, né? Ou se a gente pensa educação híbrida, a gente contempla os dois processos, né? Tanto de ensino e de aprendizagem. Eu também brinco muito com os meus alunos, tudo que tu aprendeu, alguém ensinou? Não, né? E tudo que alguém ensinou, tu aprendeu? Também não. Então, por isso que eu acho que a gente precisa entender esses processos de ensino e de aprendizagem juntos, né? E aí a gente pode pensar numa sustentabilidade, né? Porque, na verdade, que é o que eu brinco também com os meus alunos, são eles que me alimentam, né? Como a educação é para a vida toda. Eu, pesquisadora, continuo aprendendo e quero aprender, e preciso aprender. Mas quem me alimenta nessa aprendizagem, né? Então, eu sempre brinco com os meus alunos, me surpreendam, façam coisas legais, façam coisas diferentes, perguntem, né? O que é uma boa pergunta? Né? Será que a gente já pensou um pouco sobre isso? Que é uma boa pergunta. Então, eu entendo muito, assim, que me parece uma incoerência falar em ensinagem, né, híbrida, porque daí a gente está meio que ferindo a própria origem da palavra de hibridismo e todas as ressignificações que passou ao longo da história para a gente chegar num conceito bonito de hibridismo que a gente tem hoje. Acho que a gente teria que tratar de uma educação híbrida. E aí a gente poderia falar da sustentabilidade dentro dessa educação híbrida, onde o processo de ensino e aprendizagem vão se alimentando, né? Onde eu aprendo ao ensinar e ensino ao aprender, como já dizia nosso querido Paulo Freire, né? E, ao mesmo tempo, a gente também vai poder entender a disrupção desses processos,
né? Acho que o legal seria pensar numa educação híbrida, e daí eu acho que sim, a gente chega nessa sustentabilidade e nessa disruptividade. Camila, na Prof. verdade... Oi? Só um pouquinho, eu vi só que a Camila botou ensinagem entre aspas, e eu achei bacana. E eu gosto quando isso aparece. Profs, eu só queria lembrar os participantes e as participantes que a gente vai enviar agora de novo o link para inscrição para receber o formulário, né, o formulário de preenchimento para receber o certificado, né? Então, a gente está enviando esse link novamente ali no chat escrito. E, professora Hilde, tem alguma colocação para... Sim, na verdade, a Camila falou em aprendizagem disruptiva, né? Eu tenho um projeto sobre aprendizagem disruptiva, que é exatamente isso, e eu também, assim como a professora Lu, acredito que esses dois fenômenos, vamos dizer assim, eles não ocorrem de forma dissociada, né? Não existe... eu lembro antigamente, se eu ver... eu ensinei, quem não aprendeu, o problema é seu, né? Isso não existe. Então, na verdade, não tem... Se não ocorre aprendizagem, não existe ensinar, né? Então, por isso que veio esse termo de ensinagem. No mestrado e doutorado, nas segundas-feiras à noite, o irmão Paulo e eu trabalhamos com uma disciplina que é exatamente práticas disruptivas de aprendizagem e de gestão educacional. Então, a gente literalmente bota fogo, né? Imagine agora como a gente tem que fazer isso por meio das mentes, né? Então, nós estamos realmente fazendo coisas, como diz o irmão Paulo, fora da curva, né? Então, a gente traz de outras áreas práticas que podem ensinar, podem nos ajudar a ensinar e podem nos ajudar a aprender, né? A partir daí, nós temos trabalhado com mapas mentais, nós temos trabalhado com ideação, agora, na semana que vem, nós vamos trabalhar com modelagem, plotagem, ou seja, coisas super doidas que a gente traz para a educação, para que elas sirvam como metodologias disruptivos. O que é disruptivo? É aquilo que quebra os paradigmas, sai da normalidade e realmente provoca as pessoas para que nós tenhamos aprendizagem. E é como diz a Lu antes, quando a gente desacomoda, né, tudo isso acaba se tornando super significativo. E daí é que vem o Ausubel, que é o autor que fala da aprendizagem significativa. Ele diz que quando nós provocamos por não somente o conhecimento, mas também atitudes, mas também emoções, podem fazer um teste. Pensem qual foi a aula que vocês acharam lá da infância que mais lhes marcou. É aquela onde nós tivemos emoções envolvidas, onde nós tivemos coisas diferentes envolvidas. Por quê? Porque é isso que faz realmente com que a aprendizagem seja significativa, né? E isso é a disrupção. Então, eu compreendo que o ensino, o hibridismo, ele é uma das formas de nós tornarmos o nosso ensino e a aprendizagem junto, né, disruptivas. Mas nem sempre, somente a tecnologia vai operar o milagre. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, Lu? Ótimo. Eu posso fazer uma coisa diferente, então, já que a gente está falando em coisas diferentes? Claro, fica à vontade. Tá. Vou fazer uma pergunta, então, para vocês. E aí vocês vão colocando, quem quiser falar, vai falando devagarinho, vai esperando a sua vez, e se não, coloca ali no chat. Latour diz que a gente nunca foi puro, né, que a gente sempre foi híbrido, e hoje em dia a gente vem se misturando de diversas formas e de diversas maneiras. Gostaria que vocês me dissessem um exemplo de quando vocês se sentem híbridos. Seja na escola, seja no trabalho, seja com os amigos, não importa, tá? Quando vocês sentem assim, eu fiz uma coisa e ali está o hibridismo.
Vamos lá, vamos ouvir agora um pouco, né, Ildi? Vamos lá. Logo vão começar a surgir aqui as respostas. A Roberta pediu para depois a gente falar um pouquinho sobre o hibridismo e a educação inclusiva. Certo. Eu estou vendo que o Eduardo também tá aí, o Eduardo que é nosso aluno. Oi, Eduardo, pode falar como tu te sente híbrido. Professor Eduardo é o rei das lives. Não é, porque na verdade, assim, eu sou uma professora que se ninguém fala, eu chamo. Faz bem, Luciana. Não, na verdade eu entrei só para aproveitar, né, que a Hilde sempre é uma referência para nós lá no grupo e ela nos convidou, mas eu acho que o hibridismo a gente está se forçando a trabalhar de forma híbrida, principalmente depois do Covid, né? A gente tem que fazer metodologias com os nossos alunos, não enxergando eles, é uma coisa para mim muito frustrante, assim, né? Porque a gente... E a Vanessa também acompanhou até uns momentos que a gente trabalhou junto, né, Vanessa, no MBA do EAD, que a gente trabalhou uma disciplina de jogos de negócio agora, que ela é em essência híbrida, né, porque tem a questão do jogo, tem a questão da teoria e tem a questão de vários movimentos síncronos e assíncronos no jogo. E aplicar isso no EAD foi a segunda vez que a gente aplica, né, Vanessa? E está sendo uma experiência, assim, muito legal de fechamento do curso, de boa participação dos alunos. E, às vezes, eu me sinto quase uma mistura de youtuber com aquelas lives que os caras ficam tocando aqui, porque, às vezes, tem meets que a gente foi até quase 11 horas da noite, né, Vanessa? O pessoal perguntando. E eu acho que isso é uma experiência, assim, que para mim está sendo muito rica, e a gente... Agora, com a mudança do Covid, nós estávamos conversando hoje de tarde na reunião do grupo de pesquisa, né, Hilde? A presencialidade, ela tem que ter um motivo muito forte depois da Covid para justificar uma situação de presencialidade, né? Porque agora, depois que a gente experimentou essas ferramentas, essas possibilidades de diálogo, de interação no conforto do lar, agora, fazer com que eu saia de casa para assistir uma aula, assim, expositiva monótona, que às vezes mesmo a gente querendo se preparar, se a gente não consegue fazer uma coisa tão legal, vai ter que ser uma coisa, assim, bem, bem interessante, vai ter que ser uma atividade mais participativa, uma atividade, talvez, de integração, um laboratório para poder fomentar essa nossa saída de casa, né? E eu acho que isso vai nos obrigar a cada vez mais trabalhar essas coisas de estar presente quando é preciso estar presente. O resto se aprende em casa, no conforto, né? Não sei se era isso a ideia, Luciana, da fala hoje. Eu não tinha ideia, eu quero ver as respostas de vocês. Se eu tivesse ideia, eu não ia perguntar, né, Eduardo? Claro. Professor, eu vejo que também o hibridismo, principalmente agora que a gente, nessa situação de isolamento, quando eu olho no escritório onde eu trabalho, e eu vejo no mesmo lugar o espaço de relação de trabalho, de estudo, de relações sociais, de diversão, né? Então, muitas vezes, eu tomo café da manhã, entro para o escritório e penso, meu Deus, antes eram vários espaços e hoje toda a minha vivência e convivência com o outro, com exceção a da família, né? Mas muitas vezes a da família também acaba sendo mediada pelas tecnologias, ela está configurada dentro desse espaço, do escritório e do uso dessas mediações tecnológicas. Inclusive, né, Naide, a gente acaba conhecendo os filhos dos alunos, porque eles vão passando assim, e eles querem dar oi. Perfeito, verdade. Gente. Bom, professora, boa noite a todas. Eu acho que eu me senti híbrido quando, agora, no mês de abril, eu fiz a minha banca de qualificação toda online, assim. Foi uma experiência... Eu vinha, desde o início do mestrado, muito preocupado em ter que
fazer uma banca ao vivo, né, e para uma banca de professores presentes. E quando a gente passou por essa situação da pandemia, eu imaginei, agora não vai ter a minha banca, né, por causa da questão da presencial. Mas foi uma experiência muito interessante e eu acho que eu me senti super híbrido ali com essas tecnologias à nossa disposição dentro da universidade. Legal, Marcelo. Bom, nós estamos nos... Diga! Ô, profs, eu coloquei ali nos comentários que eu me sinto híbrida quando eu recebo dos meus alunos, né, meia-noite, 1h da manhã, 8h da noite, qualquer horário. Fora, olha essa série que está muito legal, está falando sobre o nosso assunto, olha esse depoimento, olha esse programa. Então, eles estão me passando coisas que eu tenho que ir correndo atrás para ver. Então, isso eu estou me sentindo muito híbrida, né? Porque daí, a partir dali, eu proponho alguma coisa para eles. Então, eles estão me trazendo muita coisa. Então, acho que aí a gente vê o quanto a gente está sendo híbrido. E eu vou fazer mais um complemento no comentário da Érica, porque a Érica é a autora do post. Eu não coloquei os comentários dos alunos, né? Porque, na verdade, a gente preserva a identidade das crianças e a Érica, então, tinha me autorizado a usar esse material. Mas daí o aluno tinha assim, ó, oi, Sora, tudo bem? Pode deixar que eu faço. Estou com saudades. E, Prof. Lu, esse aluno, Prof. Lu, ele é do ensino médio. Aquele post era para os pequenos, mas eles, como compartilham tudo que a gente faz, ele é do ensino médio e colocou que ia fazer. Aí eu disse para ele, mas está sobrando tempo, né? Porque ele estava compartilhando coisas dos pequenos, poxa. E ele se sentiu super engajado. Desculpa atrapalhar aqui a discussão, mas só para avisar que a gente já vai se encaminhar aqui. O tempo passa, a gente nem nota, né, quando a discussão flui assim. Mas a gente já está se encaminhando para os momentos finais da nossa live. Então, vamos ler aqui os últimos comentários, né, professora Hilde? Vamos. Eu acho que faltou a gente abordar um assunto que a Roberta levantou nesses minutinhos finais, que é a questão da inclusão, né? Quando nós falamos do hibridismo e da inclusão, eu acredito que nós precisamos ter em mente um fator, a empatia. Em primeiro lugar, por quê? Porque hoje, quando nós falamos em inclusão, nós temos o aluno surdo, nós temos o aluno com baixa visão, nós temos muitos autistas, né? Nós temos alunos com síndrome de Down. Então, nós temos alunos com laudos que, às vezes, a gente sabe que, na verdade, ele é só uma criança entediada. Então, gente, nós temos ali muita coisa que nós precisamos olhar caso a caso, né? Porque para a inclusão eu não posso dizer assim, é isso, né? E passar o rodo, né? Não é possível isso. Então, nós precisamos ver cada caso, fazer uma adaptação. Vocês viram aquela moça que fez uma máscara com a parte da boca transparente para que o irmãozinho pudesse ler, né, o irmãozinho surdo pudesse ler os lábios. Então, gente, isso é nós realmente termos empatia com relação à inclusão. Então, na minha opinião, a palavra-chave quando falamos em inclusão é empatia. Não sei se a Lu tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Sim. Eu acho que, na verdade, quando a gente se pensa em inclusão, a gente também precisa pensar toda uma parte técnica que exige isso, né? Que exige um cuidado, uma técnica, um conhecimento e que não pode ser desconsiderado nesse momento, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisa fazer um hibridismo de diferentes áreas do conhecimento que envolvem as necessidades especiais e lidar com isso com muita sensibilidade. Exato. Né? Muita sensibilidade e muito cuidado. Acho que a gente não pode agora achar, porque estamos em pandemia, isolamento social, a gente faz qualquer coisa para ocupar as crianças. Não dá, não pode ser assim, né? Acho que a gente
às vezes a gente não tem apoio, às vezes é difícil para o professor. Eu tenho um participante do COTED que trabalha com Libras, ele me mandou uma mensagem assim: professor, eu estou enlouquecido, essa ideia de distanciamento social tá acabando comigo, né? Porque ele está fazendo vídeo, está fazendo coisas, mas eu acho que é fundamental a gente ter a sensibilidade, cuidar com a técnica, cuidar com como se lida com isso, para poder propor alguma coisa. Eu, infelizmente, não tenho resposta para isso, né? Eu gostaria muito de poder dizer, a inclusão numa educação híbrida pode ser tratada assim. Não posso ser leviana a esse ponto. Eu sugiro que isso se trate muito dentro da técnica e da sensibilidade, né? E de buscar várias alternativas. Uma coisa que eu acredito muito é na criatividade do nosso professor, que é pouco explorada e pouco valorizada, né? Acho que a gente precisa usar mais isso. É verdade. Eu tinha aqui uma provocação final para fazer, mas acho que já foi respondida, né, pelas professoras, que há quem diga hoje, né, que a tecnologia pode eventualmente tomar o lugar dos nossos professores e professoras nas salas de aula, né? Então, eu ia perguntar para as professoras como elas percebem isso, mas acho que elas já puderam responder diante de todas as falas que elas nos trouxeram hoje de uma forma muito rica, né? Acho que eu, como docente, também aprendi muito na live de hoje. E, Vanessa, eu acredito que atualmente, principalmente nesse período de pandemia, nós podemos perceber que o professor realmente não vai ser substituído por um professor e ele não pode ser substituído por um professor. Eu acho que mais do que nunca, nós estamos reconhecendo o nosso valor, né? Eu quero até fazer uma retomada da fala da professora Hilde, quando ela diz assim... O professor que fazia da sua aula uma plateia, né, que ele falava sozinho, esse sim pode ser substituído por um robô, facilmente. Agora, eu não conheço nenhuma programação de inteligência artificial que seja capaz de reconhecer a história do aluno, identificar qual é o problema dele em relação ao conhecimento para poder fazer a mediação adequada. Então, se nós, professores, temos esse cuidado de ouvir o aluno, de compreender o que ele está pensando, identificar qual é o ponto que ele ainda não sabe para fazer a intervenção, isso só cabe a nós. Exato. Que legal. Então, gente, gostaria de agradecer muito às nossas convidadas, ao pessoal que ficou aqui com a gente firme e forte até agora, né? A gente está praticamente com o mesmo número de participantes desde o início, então a gente fica muito feliz aqui na pós-graduação da Universidade de La Salle de estar recebendo todos vocês, lembrando que amanhã temos mais uma live muito legal sobre saúde mental e espiritualidade, então a gente espera todos vocês de novo aqui com a gente, façam seus chazinhos e cafés para acompanhar com a gente, e chimarrão também, né, para acompanhar a nossa live. E espero que vocês tenham preenchido ali o formulário que vale o certificado, hein, gente? Então, uma boa noite a todos. Não sei se as professoras querem fazer uma palavra final. Sim, eu gostaria de agradecer muito o convite, me senti muito honrada. Muito obrigada pela presença de todos. E contem conosco, tem ali o nosso contato. E bons estudos para vocês, seja presencialmente, seja de forma remota. Vamos lá! Eu também quero agradecer mais uma vez, agradecer a Hilde pelo nosso diálogo, né, Hilde, que às vezes a gente é colega, mas não tem esse tempo de fazer esse diálogo e essa aproximação, e acho que esse tipo de momento também é bacana para a gente, enquanto profissionais. Agradecer, eu até olhei, né, Hilde, ali as respostas, eu vejo que eles conseguiram compreender bem a ideia de um hibridismo a partir dos exemplos, né, então eu fico bem contente. E espero que a gente possa, assim, encontrar e reencontrar muitas vezes, independente do espaço que a gente esteja, seja ele físico, material, geográfico ou digital, virtual, online. Isso aí. Boa noite. O pessoal está perguntando que horas começa amanhã no mesmo horário, tá, gente?
às 7h30, amanhã a gente inicia de novo. Então, até amanhã. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Pessoal, para quem ainda está aqui perguntando ali sobre o link é outro, tá? A gente vai enviar para vocês ali no chat, para quem quiser esperar um pouquinho. A gente já envia, tá, Jonathan? Só estou organizando aqui com os colegas. Valeu, muito obrigado. Vou aguardar. Jonathan, esse é o link de amanhã. A gente só pede para entrar bem no horário ali das 7h30, que a gente vai iniciar e a gente já vai estar esperando, tá? Tá, ok. Obrigado, viu? Tudo certo. Boa noite a todo mundo. Boa noite.